Aleluia. Glórias a ti, E Senhor. que esse fogo não se apague. Você pode fechar seus olhos. Espírito Santo, nós te damos graças nessa noite. Obrigado, Pai. Obrigado por estar aqui entre nós. Obrigado porque o Senhor se faz presente. Obrigado porque a tua graça nos alcançou. Obrigado porque estamos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se sentar um pouco, querido. Quero compartilhar algumas coisas com você nessa noite. Mas antes da gente começar a compartilhar algumas coisas, quando foi nessa manhã que eu estava aqui louvando ao Senhor e Tamires começou a orar aqui, eu tive uma impressão no meu espírito e que dizia assim: a Confire, esse evento não vai ficar só aqui na nossa igreja. E profeticamente, eu queria dizer a você, Danilo, pegue um papel e uma caneta agora. Você vai escrever. Você vai escrever e colocar: a Confire não vai ficar só aqui em Gravatar. Ela não vai ficar aqui. E quando veio isso no meu espírito, eu disse: mas Deus, eu comecei a lembrar do Verbo da Vida, quando foi profetizado que o Verbo da Vida ia para todas as nações. E eu fiquei pensando assim, eu disse: mas Deus, com o Fire, a igreja Gravatar, e Deus disse: são coisas loucas. Você não precisa entender o que eu quero fazer. Você não precisa entender o que Deus quer fazer. Você só precisa se lançar no que Ele já disse a você. Não precisa ser lógico. A gente vive muito no terreno do que é lógico. Mas tem hora que a gente tem que sair desse lugar e começar a caminhar em fé. Amém? Mas eu estou dizendo para Danilo escrever porque é algo profético mesmo. Escreva e guarde. Futuramente a gente vai estar vendo isso se cumprir. Pessoas vão chegar de outras igrejas e vão falar para você: eu quero que traga isso para cá. A gente precisa experimentar da presença de Deus. Mas quando antes da conferência começar, eu senti, eu vi a Confire como uma enorme fornalha, onde nós estávamos entrando para ser refinado, algumas coisas para ser retiradas de nós, para que aquilo que é puro possa aparecer. E esses dias, realmente, se a gente começar a olhar, logo na primeira ministração, até agora, que ainda não acabou, nós entramos num momento de refinamento. Você está sendo refinado, eu estou sendo refinado. Deus, Ele quer fazer coisas novas, mas às vezes a gente precisa sair do natural. E começando essa ministração, né, há 8 dias o Senhor me deu essa palavra. E até hoje eu estou moendo ela ainda. Eu estava dizendo a Jonathan, e disse: quanto mais eu leio, mais coisa aparece. Quanto mais eu leio, mais coisa aparece. Mas eu preciso ser fiel e objetivo àquilo que Deus quer falar para nós nessa noite. Amém? Mas quando, mais ou menos um mês atrás, eu acredito que todo mundo aqui tem um ventilador em casa. E acontece que o ventilador às vezes fica sujo. E você tem que limpar ele. Amém? E eu fui fazer essa limpeza em casa. E o ventilador não estava ventilando mais nada. E depois que eu limpei, coloquei óleo, fiz todas as coisas, o ventilador voltou a operar normalmente. E baseado nisso eu comecei a pensar, eu disse: que interessante, como Deus é, né? Porque nós estamos num momento em que nós estamos sendo levados a ficar mais limpos e a cumprir o propósito que Deus quer. O que está acontecendo na Confire é simplesmente Deus querendo elevar o nosso nível, para que nós possamos operar de forma diferente, numa força máxima. Então, se você estiver sujo, você não vai conseguir cumprir o seu propósito. Por isso que você veio para esse lugar de refinamento. Esse lugar é um lugar de limpeza,
é um lugar de um encontro com Deus, um lugar de desfrutar da presença dEle. Mas se você não se deixar colocar um óleo, fazer uma limpeza, você vai continuar rodando em potência mínima, você não vai fazer nenhum vento. Amém? Mas eu queria compartilhar esse texto rapidinho com vocês aqui, na versão NTLH, Isaías capítulo 6, versículo 1. E eu queria pedir a Mídia só deixasse esse versículo aqui. É Isaías 6, 1. E aqui é interessante porque as coisas que Deus ele faz é muito interessante. Entender a visão, ela pode se tornar um pouco difícil ao momento que a gente lê, quando Isaías tem essa visão do Senhor. Mas, para entender a visão, nada melhor do que ver o que aconteceu no passado. E rapidamente eu quero falar para você o que aconteceu no passado para que essa visão pudesse acontecer. O que aconteceu no passado? Enquanto Uzias era rei, Uzias estava reinando ali, Uzias foi um rei de Jerusalém, de Judá, que reinou 52 anos. Aquele homem, ele era um influencer digital. Não existia digital no tempo, mas ele era um influencer. Por quê? Atualizando a nossa visão. Porque ele edificou os muros, construiu carros, fortaleceu o seu exército, ele fez o que aprovava a Deus, ele fez tudo que era certo. Mas num determinado dia, quando ele se achou poderoso e se tornou poderoso demais, o seu orgulho procedeu à queda dele. E ele foi oferecer incenso, queimar incenso no templo, coisa que ele não poderia fazer. Então, 52 anos, aquele homem era uma referência. E eu acredito que vocês concordam comigo que toda vez que a gente vê alguém que começa a trazer influências para nós, isso até mesmo a respeito, Peixoto estava aqui ontem, e quando os irmãos viram, disseram logo, ô glória! Quando a gente vê pastor Renato, a gente faz, ô glória! Quando a gente vê pastor, a gente diz, ô glória, aleluia! Né? Então assim, são pessoas que nos influenciam. Não tem como. São 52 anos. São 52 anos. Mas quando houve a transição naquele ano de Uzias para Jotão, que foi o seu filho tentou também e conseguiu andar nos mesmos caminhos do Senhor. Mas lá em 2 Crônicas 27, ele vai contar a história de Jotão e ele diz assim, e o povo ainda continuou na corrupção. O povo não quis mudança. E foi nesse ano, não foi naquele dia, não foi na mesma hora, naquele ano. E diz, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro. E sabe, quando a gente lê isso aqui, parece não fazer sentido, porque Isaías já estava orientando o povo do capítulo 1 ao capítulo 5. Ele já foi chamado profeta, já estava operando, já estava fazendo dentro do seu ofício. E ele tem uma visão do trono de Deus. Isaías também considerava Uzias como homem de Deus. E também considerava Jotão. E ele vai até Ezequias, acompanhando. Mas pense comigo, ele também, naquele momento que Uzias morreu, Uzias ele deixou um luto em Judá. As pessoas se entristeceram, as pessoas não queriam, e ainda mais porque ele havia feito, porque ele era uma influência. E agora, Isaías tem uma visão. Por que da visão? E a visão a gente começa a ver uma coisa interessante. Diz assim, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado, e ele diz, o seu manto se estendia pelo seu templo inteiro. Você sabia que o manto do rei fala muito a respeito dele? O manto, ele significa 3 coisas: autoridade, influência e poder. Mas quando Isaías ele começa a ter essa visão, Deus está dizendo para ele, olha, Isaías, você viu o reinado de Uzias, viu o que aconteceu, as pessoas estão em luto, não querem seguir
o meu caminho, não querem seguir o meu coração, não querem seguir aquilo que eu estou dizendo. Mas sabe de uma coisa? Ele não é o verdadeiro rei. A visão que você está tendo, eu sou o verdadeiro rei. O reinado de Uzias, ele passou, foi influente, mas o meu permanece. O reinado de Jotão se estabeleceu agora, mas o meu está acima do dele. Eu fico imaginando essas coisas quando fala do manto, porque a gente tem um manto aqui, mas quando ele diz o seu manto se estendia pelo templo, aquele manto do Senhor, ele enchia aquele templo de uma forma que ele dizia, a minha autoridade é muito maior do que qualquer coisa. Você pode até mesmo estar triste, desmotivado agora, ou não sei o que você está sentindo, mas a autoridade está comigo. E sabe que às vezes nós precisamos colocar a nossa visão no Senhor. Colocamos a nossa visão nos problemas, colocamos nossa visão na pessoa, expectativas nas pessoas. E Deus, Ele está dizendo, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, porque eu sou o dono de tudo. Não é o que você viu na sua visão carnal, na sua visão terrena, mas sou eu, é quem eu sou para você. Amém? E no versículo 2, ele continua falando. E em volta dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com outras 2 voavam. O 3, ele diz, e eles diziam em voz alta, uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor. E sabe que isso aqui não é uma canção? Isso não é uma música? Sabe o que é isso? É simplesmente a contemplação de quem Deus é. Eu sei que a gente canta, e não tem nada errado com isso, você cantar que Santo, Santo é o Senhor. Em Apocalipse ele vai dizer que os anjos estão cantando, Santo, Santo é o Senhor, e os 24 anciãos tiram suas coroas, e ele é adorado. Mas aqui não é uma canção. Aqui uma canção não é uma canção, é a contemplação da glória dele. E eles começam a dizer, Santo, 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 Santo é o Senhor. Sabe, ele começa a dizer e a dizer aquilo que não é uma canção, é uma contemplação. Às vezes nós simplesmente devemos entrar na presença do Senhor para contemplar a glória dele, sem pedir nada, sem desejar nada. É chegar aqui naquele lugar e simplesmente ficar, Senhor, eu quero ficar aqui nesse lugar, eu não quero dizer nada, eu quero é só sentir aqui o que o Senhor, a sua presença, sabe? Isso é a contemplação da glória. Mas por muitas vezes estamos cantando sem contemplar quem Deus é. Sabe que quando Satanás ele disse no seu coração e pensava, eu não desejou o trono de Deus e colocar o seu trono acima do de Deus, aquilo não aconteceu de uma hora para outra. Deus já estava vendo que ele não estava tocando como antes. O tambor que ele tocava, o som que saía já não era igual como antes. Antes eles tocavam e contemplavam quem Deus era. Mas quando ele diz assim, ele dizia e ele pensava, ele gerou aquilo. Até o ponto de Deus realmente expulsar ele. Sabe que quando nós começamos, de repente, esfriar, nós deixamos de contemplar a glória de Deus e pensamos que é comum. Não é comum, querido. Isso não é comum, isso não tem uma coisa, é assim, simples. Não é. Quando Satanás caiu, Deus já tinha percebido que não havia nenhuma canção nele. Ele estava simplesmente com uma bateria sem harmonia, ele estava simplesmente com um violão que estava desafinado, alguma coisa estava errada. Não foi do dia para a noite. E no versículo 4... ele diz assim, o barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça, da glória de Deus. Sabe que quando a gente fala da glória de Deus, e eu tenho alguns testemunhos para falar sobre a presença de Deus é inigualável. Eu lembro que quando em 2017 Maneco veio aqui na igreja, eu estava sentado do lado esquerdo ali, a gente não conhecia a igreja direito, e quando Maneco porque já é íntimo meu, né?
Manuel Dias, e ele já estava ali, ele estava pregando aqui. Quando ele começou a falar, meu Deus, eu não consegui conter as minhas lágrimas. Era uma presença, meu Deus. E aquele dia foi marcante para mim, porque quando nós vemos alguém que carrega a presença, ela não precisa dizer nada. Ela está ali. Ela está ali. Eu lembro também quando, em 2022, a gente estava novamente em Milagres, que o apóstolo Guto chamou o Jean, um missionário lá do Chile, ele começou a orar. As cadeiras estavam me segurando. Não era eu que estava segurando na cadeira, ela estava me segurando para eu não cair. Era uma presença inigualável. Eu não sei descrever. Isso é que os anjos não sabiam descrever. E também, falando ainda sobre essa presença, há muito tempo atrás, lá atrás, eu não sou desse tempo, mas a internet mostra, em 1904 houve o avivamento do país de Gales. E aquela presença inundou aquele país. Quando o Evan Roberts chegou aqui naquele lugar, ele falou com seus amigos, começaram a buscar a Deus, e de repente uma onda de um avivamento ou um reavivamento aconteceu naquele lugar. As pessoas chegavam nos bares, elas pediam a bebida, mas elas não conseguiam colocar na boca. Elas chegavam ali, elas estão constrangidas com aquela presença, que não tinha explicação. O dono do bar chegava, colocava, quando virava não tinha mais ninguém. As delegacias se fecharam, não tem quem prender. Isso é a presença de Deus. É a presença de Deus. Essa é a presença de Deus. Aleluia. Ela flui de uma forma maravilhosa. Aleluia. Oh Deus, como o Senhor é bom. Vamos para o verso 5. No versículo 5 diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Sabe o que acontece aqui? A presença de Deus constrange Isaías. Ela constrange de uma forma que tudo que havia, por pequeno que fosse na sua vida de errado, ela choca ele. E ele diz: eu não consigo esconder nada do Senhor, eu estou totalmente aberto aqui, Pai, o Senhor vem. Ainda que eu minta, o Senhor vai ver. Ai de mim, Senhor. Ai de mim, porque eu estou perdido. E aí vem um arrependimento, vem uma confissão. E sabe que Deus, Ele, quando você não confessa aquilo que está te incomodando, seja até mesmo um pecado, Deus não tem como trabalhar na sua vida. Quando Paulo chega, ele diz assim: Senhor, esse espinho na minha carne me incomoda. E Deus diz: mas a minha graça te basta. E ele começa a confessar a sua incapacidade. Mas quando ele confessa a incapacidade dele, Deus diz assim: a minha graça, ela é a capacidade que você precisa. Sabe? Não é o que simplesmente sentimos. E também nós vamos sentir, mas não precisamos ficar com isso. E quando nós vemos a presença e a glória de Deus, esse constrangimento diante da glória de Deus, nós nos encontramos, nós nos vemos, Deus nos vê, e nós sabemos que não temos como esconder nada dele. No versículo 6, ele continua dizendo: um dos serafins voou para mim, segurando como uma tenaz, uma brasa que havia tirado do altar. No 7. E ele tocou a minha boca com uma brasa e disse: agora que a brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Sabe, quando ele confessa aquilo que é o seu problema, Deus vai e toca no seu problema. Às vezes, as coisas simplesmente não estão mudando, não estão acontecendo, porque você não está dizendo a verdade a Deus. E eu pergunto: o que está acontecendo? Do que você tem medo?
Porque se você não está dizendo a Deus o que te incomoda de verdade, Ele não tem como trabalhar e Ele não tem como sarar você. Você precisa ser verdadeiro com o seu Deus. Mas quando Isaías diz, Senhor, meus lábios, eles são impuros. Não tem problema. Eu vou tocar onde você está dizendo e você ficará limpo. Você será perdoado. Você será novo outra vez. Oh, aleluia. E ele vem para o versículo 8. Ele diz, em seguida, ouvi uma voz dizer, quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Só esse pedacinho para a gente ver algo aqui interessante. Você, quando começa a ler esse livro de Isaías, você vai ver que ele já era enviado. Ele já estava alertando o povo, profetizando. E por que Deus ia enviar ele de novo? Não faz sentido. Ele deveria prosseguir. Essa pergunta não faz sentido. E eu comecei a perguntar, mas meu Deus, por que o Senhor vai enviar ele se ele já era enviado? Ele não é um mensageiro, por que ele vai ser mensageiro de novo? E aí sabe o que acontece? Nos capítulos seguintes, Isaías, ele começa a funcionar de uma forma diferente. Isaías agora, ele não só alerta o povo, ele começa a profetizar a vinda do Filho do Homem. Ele começa a profetizar a vinda de Cristo. Eu acredito que Deus estava simplesmente fazendo uma pergunta. Vai vir algo novo, Isaías. Você vai fazer isso por mim. Você vai funcionar de uma forma diferente, porque anunciar a vinda daquele que vai redimir essa nação, redimir esse mundo, não é qualquer coisa. E nós devemos estar preparados para isso. Mas, a gente vê outra questão interessante. Eu queria que colocasse aqui Isaías capítulo 9, o versículo 6 e 7. Porque Isaías, ele começa a profetizar e já começa falando, ele disse, pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O verso 7. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como um rei crescerá. E haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão justiça e o direito. Desde o começo e para sempre. Não no seu grande amor. O Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Sabe? E um texto para a gente caminhar para a gente ir finalizando essa mensagem. 2 Coríntios 3:3, na mesma versão. Paulo vai dizer assim, sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas com corações humanos. Isaías já estava sendo uma carta viva naquele tempo. E nós, agora estamos aqui para ser uma carta viva. Nós não fomos simplesmente escritos, mas um dia na cruz fomos escritos com o sangue do Cordeiro. E sabe o que acontece? Essa pergunta se repete outra vez. Quem será o meu mensageiro? Quem há de ir por nós? Eu queria que você fechasse seus olhos e que você ficasse de pé também, porque uma carta, ela para chegar no seu endereço, você, para quem é mais velho, com certeza sabe disso. Que uma carta para chegar no seu endereço sem um selo, ela não chega. Ela precisa de um selo para chegar. Mas nós já fomos selados pelo Espírito de Deus. Mas eu queria que você levantasse suas mãos nesse lugar. E que você contemplasse a glória do Altíssimo. Contemple a glória dEle. Sabe, ela flui, ela flui, ela flui. Oh, ela flui. Ela flui nesse lugar. Oh, Deus. Oh, Deus, o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. Flua nesse lugar, Senhor. Aleluia. Grande é o teu nome.
O Senhor é cheio de glória. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para te contemplar, Senhor. Nós estamos aqui para te contemplar, Senhor. Aleluia. Oh, flua neste lugar. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. Aumente o nível. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. De Deus, vem sobre nós, te desejamos. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Nuvem, ai, querer e nos da terra. Espírito De Deus, faça eu e nós te desejamos. E aleluia. faz teu querer, inunda a terra. De Deus, vem sobre nós, te desejamos. Vem. Seu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Aleluia. Já flua neste lugar, Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, pra encontrar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Oh Deus, teu é tudo. Aleluia. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar.
seja hoje. Vem